as vontades de desistir de tudo. Quem já nunca falou isso? Eu vou desistir de tudo. E parece que Deus, Ele acende, sabe? Algumas luzes internas para você parar. Para, filha. Eu lembro que ainda ano passado eu tinha aceito tanto convite para ministrar, E um dia no avião eu estava tão cansada. Tinha ministrado em 2 cidades, 2 estados muito longe um do outro. Tinha dormido 3 horas por noite. Eu estava com saudade de casa, cansada. E eu falei, Deus, eu estou tão cansada. E o Senhor falou assim comigo: não ignore os sinais que você precisa ser restituída de tudo que você deu para a multidão. Não ignore os sinais que eu tenho dito para você parar, para você me ouvir. Então o esgotamento espiritual, ele acontece. Sabe, eu identifico também, eu não sei você que está na linha de frente, mas quando eu tenho excesso de aconselhamento, eu me sinto esgotada. Quando eu vou aconselhar, eu me sinto esgotada. Sabe, uma coisa que esgota espiritualmente você, o ministro, é problemas não resolvidos dentro da sua casa. E existem pessoas que vão ignorando sinais de que você precisa ser restituído. Sabe, e ainda existem os desgastes, não só quando as coisas são ruins, mas existem os desgastes quando ainda que esteja tudo bem, quando tudo está bem. Eu lembro que eu estava lendo a palavra, vários homens ali, quando passavam por momentos de guerra, de desgaste. Sabe, o desgaste vinha depois de uma vitória. Pessoas que passavam por pressões terríveis e venceram, se encontravam depois num canto jogadas. Eu me identifiquei muito. Eu já falei, que eu mesma, após ministrar, eu já fui tão assim, jogada num canto com desânimo. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você tem ela nas suas mãos, em Juízes 15, 14. E os céus hoje vão liberar um segredo para nós. Como vencer esses momentos de desânimo? Como vencer essas horas que você fica sem resposta? O que fazer? Vamos lá. Juízes 15, 14 diz assim: quando os homens, trazendo Sansão, se aproximava da cidade de Lei, os filisteus partiram ao encontro do grupo aos gritos de vitória. Mas o Espírito do Senhor veio sobre Sansão, e as cordas que amarravam seus braços se tornaram como fios de linho queimados ao fogo, e os laços que o prendiam se soltaram das suas mãos. E ao ver a carcaça de um jumento, imediatamente pegou a queixada do animal e com ela matou 1000 homens. Então bradou com a queixada de um jumento: eu os amontoei. Com uma queixada de jumento abati 1000 homens. Quando parou de bradar, jogou fora a queixada, e aquele local passou a se chamar como Ramate, colina da queixada. Sentindo grande sede, Sansão clamou ao Senhor dizendo: foste tu, ó Senhor, que alcançaste essa maravilhosa vitória pela mão do teu servo. Mas será que agora terei de morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então Deus fez abrir a rocha que há na cidade de Lei, e dela brotou água. Sansão bateu sobre as suas... Sansão bebeu, suas forças foram revigoradas, ele recobrou o ânimo. E foi por isso que se deu a essa fonte o nome, a fonte do que clama, que permanece fluindo até os dias de hoje. Uau! Sansão estava naquela fase que os filisteus queriam saber qual era o segredo dele, por que ele era tão forte. E eu estava pensando, gente, se os filisteus gostariam de saber qual é o segredo, era que Sansão não era um homem forte fisicamente. Eu, quando era criança, nas escolinhas dominicais, quando a gente ia pintar sobre a historinha de Sansão, era sempre um homem muito forte, musculoso. Mas se fosse assim, seria então fácil. Uau, a força dele está no músculo. Mas não, a força de Sansão
era Deus sobre ele. É igual aquelas pessoas que você fala e olha assim, ó, meu Deus, não dou nada para essa mulher, mas quando ela abre a boca, olha o que tem. Olha para um homem, não dou nada para esse cara, não tem nem cara de ser, mas parece que quando ele toca, quando ele ministra, quando ele fala, é como que cadeias são quebradas, é uma força. E Sansão, ele era assim, ele não tinha cara. Então, sabe o que eles fizeram, os filisteus? Eles amarraram, aí Sansão começou a brincar, né? Sansão falou, olha, se vocês me amarrar com uma corda tal, e fazer tal coisa comigo, essa é o segredo da minha força. É igual a criptonita pro super-homem. E aí, a Bíblia diz que os filisteus então amarravam ele, mas aqui diz que os fios, né, essas cordas foram queimadas como laços que prendiam e soltaram, foram como se fosse, acho que linha, da força que veio sobre ele. Mas é interessante que depois de uma vitória como essa, depois de ele matar 1000 homens, que ninguém conseguisse vencer ele reconhece que foi Deus que fez, que não vinha dele, mas ele se sentiu tão cansado, ele se sentiu com tanta sede, logo após essa vitória. Então, ele clamou, e a Bíblia diz que a água brotou de uma rocha. E eu queria falar para você, para desgastes espirituais, para cansaços, quando estamos desanimados, você precisa ter um encontro com a fonte do que clama. Com essa fonte que nasceu de um lugar improvável, do meio de uma rocha. E eu quero falar para você que alguns desgastes espirituais nos empurram a descobrir fontes em lugares que nós jamais imaginamos que teria. Às vezes você só está tão acostumado com alguns lugares que você, né, é devolvido por Deus. Porque deixa eu falar uma coisa, todos nós precisamos ser devolvidos por Deus. Quando eu dou a multidão, quando eu ministro, eu preciso depois me sentar no lugar sozinha lá na minha casa. E parece que ser devolvida pelo Senhor. E Sansão, ele precisou ser devolvido, mas ele descobre no meio daquela guerra, no meio daquele cansaço, a água que brotou da fonte. É interessante que lá no Salmo 23, 2 diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. E eu vejo que uma das formas de restauração do cansado são as águas. Você já viu quando a gente está cansado, sobrecarregado, já ficou na frente do mar, na frente de uma lagoa ou de um rio, você já começou a perceber aquele refrigério que já você não precisou nem mergulhar, mas um refrigério já veio sobre a sua vida. E eu queria dizer para você que a água que nós precisamos se encontra nessa palavra. Está aqui a água que vai refrigerar, que vai trazer descanso sobre a nossa vida. E existem 2 causadores de desânimo, que se você puder identificar eles nem vão entrar na sua vida. Quando eles baterem a porta, você já sabe. E eu queria falar sobre o primeiro, o medo. O medo é um dos causadores do desânimo. A gente está vendo hoje quantas pessoas estão desanimadas, querendo desistir, com medo desse vírus, com medo do que pode acontecer. E o medo bate a nossa porta, o medo bateu a porta da minha casa. O medo começou a me falar coisas. E se isso acontecer? E se mais aquilo outro acontecer? E se isso e isso mais isso acontecer? E o medo começa a falar, e quando você conversa com medo, parece que você vai perdendo as forças. Aquilo vai te sugando. Eu ainda acabo descobrindo que o medo tem uma irmã chamada intimidação. Que parece que quando o medo dá uma parada, a intimidação chega para paralisar. Porque se o medo tem o poder de desanimar, a intimidação vem para algemar. Ela tem o poder de paralisar. E sabe, tem um profeta que eu amo muito na Bíblia, que eu recebo muito, que é o profeta Elias. E parece que o profeta Elias passou por isso.
Um homem com uma intimidade com Deus que sacudiu a sua época. Ele foi atacado pelo medo e pela intimidação. A rainha Jezabel é uma figura da intimidação. Uma mulher perversa, que tem por objetivo calar os profetas de Deus, calar a voz de Deus, para promover o seu engano. É uma mulher que trazia engano. Nós vemos pessoas que caminham sob a influência desse espírito. São intimidadoras, altivas, sedutoras. Quantas vezes nós encaramos esse espírito, às vezes envolvendo pessoas. E lá em 1 Reis 18, 37, diz assim, na verdade Elias estava passando por uma situação. O povo tinha tantos adoradores de Baal, e Elias queria mostrar quem era o verdadeiro Deus. E aí ele fez um desafio para os profetas de Baal, fez para Acabe: vocês vão lá no Monte Carmelo, vocês levam todos os adoradores de Baal, nós vamos construir 2 altares, um para Baal e um para Deus. E a Bíblia diz que então Elias falou, olha, tinham mais de 400 adoradores a Baal, ele falou, olha, vocês podem começar a fazer o seu holocausto, porque o Deus que responder com fogo, esse será Deus. O altar que será cheio de fogo, toda a nação vai adorar esse Deus. Então ele disse aos adoradores de Baal, vocês podem começar. E aí diz a Bíblia que eles começaram a se cortar ao redor. Baal responde, manda fogo do céu. E Baal não respondia. E eles se cortavam e dançavam e estavam em transe. A Bíblia diz que eles entravam em transe. Quando chegou meio-dia, Elias começou a falar assim, será que ele não está dormindo? Elias começou a dizer, o que será que ele não está trabalhando? Elias começou a caçoar. E aí quando eles estavam exaustos, cansados, Elias então constrói o altar, ele fundamenta, ele levanta um altar. E a Bíblia diz que ele joga tanta água naquele altar, tanta água. Sabe o que eu aprendo aqui? Se está impossível, torne a coisa mais impossível ainda, para que você ouça e veja a glória de Deus. Tinha um holocausto, mas ele diz assim, derrame água, por mais 3 vezes. E aquelas pessoas encharcaram aquele altar de água. E aí, lá em 1 Reis 18:37, ele faz uma oração. Agora, pois, responde-me, Senhor. Atende, para que esse povo reconheça que Tu és o Senhor. E és o Deus e fazes o coração do povo retornar para Ti. Então no mesmo instante, caiu fogo do céu sobre o sacrifício, queimou completamente, bem como toda a lenha armada, as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Assim que o povo testemunhou todo esse acontecimento diante dos olhos, imediatamente todos se prostraram com o rosto em terra e exclamaram em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí nós vemos, e é engraçado que depois ele fala assim, lá em 1 Reis 18:46, ele diz uma coisa: então o poder do Senhor, olha essa versão, olha essa palavra, derramou-se sobre Elias, e ele, prendendo a sua capa com um cinto, correu com uma força extraordinária à frente de Acabe, por todo o caminho até as portas da cidade. Era como se algo tomasse a vida de Elias. Aprenda a lidar com as suas limitações. Aprenda a entender que é Deus que se move. Aquele homem não tinha nada dele. Sabe? Aprenda a entender que existem coisas que você faz, mas existem coisas que só Deus pode fazer na sua vida. Não tem a ver com você, tem a ver com Ele. Mas sabe, para todo desanimado,
Talvez eu estou falando aqui com ministros, homens e mulheres que estão encavernados. Você já teve vitórias como Elias teve, de ver o fogo do céu descer. Talvez você está aí, você não é um ministro, você é um filho de Deus. Você está passando por tantas coisas e você se pergunta: Deus, onde o Senhor está? E aí eu queria ler para vocês 1 Reis 19:3, que diz assim: antes disso, Jezabel mandou um recado para Elias, falando assim: diga a Elias que até amanhã eu farei com ele o que ele fez com todos os meus adoradores de Baal. E aí, em 1 Reis 19:3, assim que Elias recebeu esse aviso, ele fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. E quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto. E ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Senhor, retira a minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Um homem que no outro dia tinha visto o fogo descer sobre um altar. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos ao redor, eis que ali junto à sua cabeceira havia pão quente, que fora assado sobre pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar. E o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-lhe e recomendou: levanta-te e come, porque a viagem será longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar ao Sinai, em Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor e lhe questionou nesses termos: que fazes aqui, Elias? Que fazes nessa caverna? Ao que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que eu tenho. Porquanto os israelitas abandonaram a tua aliança, destruíram os teus altares e mataram os teus profetas ao fio da espada. E eu fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram me tirar a vida. Diante dessas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vá ficar diante de mim, no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, o Senhor não estava no vento. E quando o vento aferreceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. E em seguida, ao terremoto, caiu um fogo, mas o Senhor também não estava ali no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro de uma brisa suave e tranquila. E assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou a sua capa para proteger o rosto, saiu, postou-se à entrada da caverna, e uma voz lhe indagou: que fazes aqui, Elias? Sabe aonde que está a restauração dos homens e mulheres encavernados? Está enquanto você ouve a voz do Senhor outra vez. E parece que Deus fez acontecer tantas coisas: terremoto, ventos, fogo. Mas Ele não estava nisso. Ele estava na brisa.